Aqui estamos juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro O Consolador. É o Espiritismo na sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, explicado por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Experiência. Os temas são aquisição da experiência, determinismo e livre-arbítrio simultâneos, liberdade do íntimo, modificação do determinismo, o bem e o mal, determinação absoluta, vigilância sobre a liberdade, possibilidade do erro, as circunstâncias, influência dos astros, influência dos nomes, numerologia, influência oculta dos objetos, fenômeno premonitório, cartomancia e espiritismo. Questão 131. Como adquire a experiência o espírito encarnado? Resposta: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Questão 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Resposta: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos seres humanos. O primeiro é absoluto, nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 4 milênios no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o ser humano é livre na pauta da sua educação e de seus méritos na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio ser humano, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Questão 133. Havendo o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na vida humana, como compreender a palavra dos guias espirituais quando afirmam não lhe ser possível influenciar a nossa liberdade? Resposta: não devemos esquecer que falamos de expressão corpórea, em se tratando do determinismo natural, que prepondera sobre os destinos humanos. A subordinação da criatura em suas expressões no mundo físico é lógica e natural nas leis das compensações, dentro das provas necessárias, mas, no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o ser humano é livre na escolha do seu futuro caminho. Seus amigos do invisível localizam aí o santuário da sua independência sagrada. Em todas as situações, o ser humano educado pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus, desculpa, em seu benefício, onde falam as que se formam pela força da sua vaidade pessoal ou do seu egoísmo, com ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha nesse particular. Explicando isso com letras mais no dia a dia. A espiritualidade nos faz inspirar no caminho certo. Nós somos livres para seguir esse caminho ou não, mas também somos responsáveis pela essa escolha. Se nós não seguimos a intuição positiva do nosso espírito protetor, e se errarmos, teremos consequências do erro e teremos que tolerar essas consequências, não é verdade? E comparando determinismo e liberdade, eu sempre faço a comparação de uma criança. Uma criança de 6 anos tem capacidade de escolher em qual escola ele vai estudar? Não é verdade? Então aí entra o pai, a mãe, determinando em que escola ele vai estudar. Já com mais idade, ele pode dizer: eu quero estudar tal ou tal matéria, meus pais. É possível usar aquela escola em que tem esse estudo mais aprofundado? Aí ele tem o livre-arbítrio de escolher, certo?
Então, uma criança não pode saber o que ele deve ou não comer, se ele deve ou não tomar vacina, se ele deve sair agasalhado ou não, porque ele ainda é muito pequeno para escolher. Mas à medida que vamos crescendo, à medida que vamos evoluindo, nós temos mais competências de escolha. Mas vale lembrar sempre que temos também a responsabilidade pelos resultados da escolha. Questão 134. Como pode o ser humano agravar ou amenizar o determinismo de sua vida? Resposta. A determinação divina da sagrada lei universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. No lar humano, não vê um pai amoroso e ativo com um largo programa de trabalhos pela ventura dos filhos? E cada filho, cessado o esforço da educação na infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a família, comunidade familiar? Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a Terra sem ser compreendida, apesar de todo o esforço despendido na educação dos filhos. Nessa imagem muito frágil, em comparação com a paternidade divina, temos um símile da situação. O espírito que, de algum modo, já harmonizou certos valores educativos é convocado para este ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres em provação rude ou em busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus, o administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tenha sua parcela de independência para colaborar na obra divina e devem retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto ao determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados ou irmãos em humanidade, no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Nesse trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paterno, a fim de não desviar sua tarefa do caminho reto, supondo-se o senhor arbitrário das situações, complicando a vida da família humana e adquirindo determinados compromissos, por vezes bastante penosos, porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbaratam os talentos colocados em suas mãos na preguiça, no egoísmo, na vaidade ou no orgulho. Daí a necessidade de concluirmos com a apologia da humanidade, salientando que o ser humano que atingiu certa parcela de liberdade está retribuindo a confiança do Senhor, sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus, que o protege e ilumina na edificação da sua obra imortal. Questão 135. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Resposta. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o ser humano transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir por Deus em virtude de representar um desvio do ser humano, sendo zero na sabedoria e nas providências divinas. Aqui deve ser erro e não zero. Erro de digitação. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas como Jesus e seus prepostos são seus cooperadores divinos e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam
os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Questão 136. Existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta? Resposta. Os animais e os seres humanos, quase selvagens, nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. E essas criaturas servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor com que o ser humano deve ser o legítimo cooperador de Deus, ordenando com sua sabedoria paternal. Sem saberem amar, os irracionais e os irmãos mais ignorantes, colocados sob sua imediata proteção, os seres humanos mais educados da Terra, exterminam os primeiros para sua alimentação e escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras, com exceções, de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e da sua ambição. Questão 137. O ser humano educado deve exercer vigilância sobre o seu grau de liberdade? Resposta: é sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer a vigilância maior. Quando o ser humano educado se permite examinar a conduta de alguém de modo leviano ou inconveniente, é sinal de que a sua vigilância padece desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde começa uma outra liberdade e cada qual responderá por si, um dia, junto à verdade divina. Questão 138. Em se tratando das questões de determinismo, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros? Todo ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se encontra obrigado. Em plano de provações e de experiências como a Terra, o erro deve ser sempre levado em conta dessas mesmas experiências, tão logo seja reconhecido pelo seu autor direto ou indireto, tratando-se de aproveitar os seus resultados em idênticas circunstâncias da vida, sendo louvável que as criaturas abdiquem da repetição dos experimentos em favor de seu próprio bem no curso infinito do tempo. Meus filhos, meus amigos, meus queridos, errar é humano, mas repetir o erro não está certo, não é? Questão 139. Se na luta da vida terrestre existem circunstâncias por toda parte, qual será a melhor de todas, digna de ser seguida? Resposta. Em todas as situações da existência, a mente do ser humano defronta as circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. A circunstância a ser seguida, portanto, deve ser sempre a do primeiro, a fim de que o segundo seja iluminado, destacando-se essa mesma circunstância pelo seu caráter de benefício geral, muitas vezes com o sacrifício da satisfação egoística da personalidade. Em virtude dessa característica, o ser humano está sempre habilitado, em seu íntimo, a escolher o bem definitivo de todos e o contentamento transitório do seu eu, fortalecendo a fraternidade e a luz ou agravando o seu próprio egoísmo. Foi como Jesus ensinou: quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Questão 140. Os astros influenciam igualmente na vida dos seres humanos? Resposta. As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. Eu vou ler novamente. As antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do indivíduo físico em sua formação orgânica, em seu nascimento na Terra. Porém, a existência planetária é sinônima de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urgem que essas lutem contra os elementos perturbadores, porque acima de todas as verdades astrológicas temos o Evangelho, e o Evangelho nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada ser humano sob as influências que merece.
Os astrólogos costumam dizer, os astros inclinam, mas não obrigam. Nós temos a influência, mas não somos obrigados a segui-las. Não é isso? É exatamente isso que Emmanuel está nos explicando. Questão 141. Há influências espirituais entre o ser humano e o seu nome, tanto na Terra como no espaço? Resposta. Na Terra ou no plano invisível, temos a simbologia sagrada das palavras. Todavia, o estudo dessas influências requer um grande volume de considerações especializadas, e como o nosso trabalho humilde é uma apologia ao esforço de cada um, ainda que temos que reconhecer que cada ser humano recebe as influências de que faz jus, competindo a cada coração, renovar seus próprios valores em marcha para as realizações cada vez mais altas, pois que o determinismo de Deus é o do bem, e todos os que se entregarem realmente ao bem triunfarão em todos os óbices do mundo. Questão 142. Poderíamos receber um ensinamento sobre o número 7, tantas vezes utilizado no ensino das tradições sagradas do cristianismo? Resposta. Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises dos domínios da chamada numerologia, fugindo ao escopo de nossas cogitações espirituais. Os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural, mas em face de nossos imperativos de educação, temos de convir que todos os números, como todas as vibrações, serão sagrados para nós, quando houvermos santificado o coração para Deus, sendo justo nesse particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os seres humanos, porém os seres humanos não foram criados para os números. Questão 143. Deve-se acreditar na influência oculta de certos objetos, como joias, etc., que parecem acompanhados de uma atuação infeliz e fatal? Resposta. Os objetos, mormente os de uso pessoal, têm a sua história viva e, por vezes, podem constituir o ponto de atenção das entidades perturbadas, de seus antigos possuidores do mundo. Razão por que parecem tocados, por vezes, de singulares influências ocultas. Porém, nosso esforço deve ser da liberação espiritual, sendo indispensável lutarmos contra os fetiches para considerar tão somente os valores morais do ser humano na sua jornada para o perfeito. Vale estudar, meus amigos, a ação do magnetismo. Vocês vão entender aqui o que Emmanuel disse muito sutilmente. Os objetos são capazes de guardar forças magnéticas e as pessoas mais sensíveis são capazes de senti-las. Tanto há uma mediunidade, que é a psicometria, que a pessoa toca um objeto e ela é capaz de saber a origem, o que esse objeto passou, de quem foi, as situações que esse objeto vivenciou. Certo? Então, ele esclarece que tudo isso pode ser neutralizado pela ação do bem. Questão 144. Os fenômenos premonitórios atestam a possibilidade da presciência com revelação do futuro? Resposta. Os espíritos de nossa esfera não podem devassar o futuro, considerando essa atividade uma característica dos atributos do Criador Supremo, que é Deus. Temos de considerar, todavia, que as existências humanas estão subordinadas a um mapa de provas gerais, onde a personalidade deve movimentar-se com seu esforço para a iluminação do porvir. E dentro desse roteiro, os mentores espirituais mais elevados podem organizar os fatos premonitórios, quando convenham as demonstrações de que o ser humano não se resume a um conglomerado de elementos químicos, de conformidade com a definição do materialismo dissolvente. Questão 145. Que dizermos da cartomancia em face do espiritismo? Resposta. A cartomancia pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde
onde o cristão deve cultivar os valores do seu mundo íntimo, pela fé viva e pelo amor no coração, buscando servir a Jesus no santuário da alma, não tendo outra vontade que não aquela de se elevar ao seu amor pelo trabalho de iluminação de si mesmo, sem qualquer preocupação pelos acontecimentos nocivos que se foram ou pelos fatos que hão de vir, na sugestão nem sempre sincera dos que devassam o mundo oculto. O que Emmanuel disse para nós com toda sutileza? Que as pessoas que usam as pessoas podem usar a sua mediunidade como quiserem, mas isso não quer dizer que seja certo ou errado. Em termos gerais, a mediunidade deve ser usada de uma forma positiva para o bem geral e não para adivinhações, certo? Mas é um atributo mediúnico. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos vocês na sequência de nossos estudos.